Boa tarde, boa noite e bom dia para você que está assistindo, acompanhando o nosso podcast maravilhoso. Bem, trouxemos hoje no nosso podcast convidados ilustres, Cosme Fernandes, Prazer. Leonor, Boa tarde. Lopes de Pina. E eu sou o Danton, a pessoa que vai conduzir este podcast. Sou professor e sociólogo francês. E bem, sem muitas delongas, vamos começar com a primeira pergunta. Bem, Cosme Fernandes, gostaria de entender como que foi a sua infância. Como que você convivia com a sua família e como que ela te influenciou a se tornar um monge beneditino? Bom, no passado eu fui uma criança gorda. Tanto que meu pai, um grande comerciante, dizia que eu seria glutão ou devasso. Enfim, pela inveja que tinham da minha família, surgiu-se a ideia de que minha família tinha uma prática judaica, que na época era um pecado. Sim. E como forma de contrariar essa ideia, o meu pai me pôs no mosteiro de Bismela. Sim. Vivi um bom tempo lá, inclusive, até conhecer Leonor e pecar contra a castidade. Com isso, eu fui preso e exilado para outras terras. Meu Deus. Meu Deus. Interessante. Bem, perdoe-me aqui, mas as perguntas estão aqui anotadas no meu celular. Então, vamos prosseguir. Tudo bem. Bem, quando você chegou ao Brasil, né? Tem essa questão. Quando você chegou ao Brasil, você mudou de nome. Por quê? Bom, quando eu cheguei aqui, o meu nome foi alterado para Bacharel. Depois de uma batalha um tanto quanto não tão séria e, na verdade, não tão intensa, mas bastante honrosa e duradoura contra alguns aliados que, na hora, se tornaram meus adversários, eu consegui conquistar o título de rei daquelas terras. E, com isso, eu fui auto-intitulado como Bacharel. Que louco. Interessante isso. Bastante interessante. Você se tornou rei daquelas terras, então. Interessante isso. Foi o reinado mais fácil que alguém já poderia ter em sua vida. Interessante. Bom, eu sei que você acabou morando nessa terra por bastante tempo, né, certo? Né? Mas eu adoraria saber o que você viu lá. O que tinha lá? Quais animais, plantas, qual era a fauna e flora que você encontrava por lá? E por que você acabava também se engajando nas guerras dos indígenas ali, daqueles povos que viviam ali? Bom, vamos começar por partes. Começando pela fauna e a flora, a terra dos papagaios era um verdadeiro paraíso. Não à toa eu batizei ela com esse mesmo nome. Suas espécies, sua fauna, sua flora, as mais características e fascinantes que eu já tive o prazer de conhecer, são criações divinas que todo homem deveria conhecer antes de morrer. Foi uma verdadeira honra viver lá por tantos anos e conhecer tanto essa terra que viria a se tornar um fruto tão lindo e abençoado criado por Deus. Oh, louco. Voltando para a questão das guerras e saindo dessa área tão linda e ilustre para um ponto um pouco mais sanguinário e violento, a questão das guerras era algo bem mais simples do que parece. Ou a gente matava, ou a gente morria. Eu já era uma pessoa bem afeiçoada a todo o povo, eu já tinha casado com algumas mulheres, questão essa que provavelmente nós iremos tratar logo. Já tinha feito diversas amizades e já era considerado praticamente parte da família. Sim. Enfim, as guerras eram uma tradição. O povo tinha inimigos, os inimigos precisavam ser derrotados. Como eu era parte da família e tinha um grande laço de afeição e até mesmo servia como próprio general daquele povo, eu tinha a obrigação de participar de cada batalha. Sim, entendo. Então, só pra constar, você acabava lutando muitas das vezes contra os Tupinambá, certo? Isso, exatamente. Sim. Interessante até. Mas assim, como é que você acabou conhecendo Pero Capico? E o que você achou da personalidade dele? Até porque, como eu sei, né? Como eu já sei, você, não gostava muito dele no início. Não gostava muito dele? Eu tinha um certo ódio mortal dele.
Mas esse ódio mortal, por incrível que pareça, se tornou uma grande amizade. Quando ele ouviu falar sobre o nosso comércio de escravos vindos de aldeias inimigas, ele exigiu a quinta parte do nosso lucro com a venda de escravos, além de ter exigido um tupiniquim para ele passar o tempo dele. Ele tinha práticas um tanto quanto doentias. Entendo. Bom, eu sei que você viveu bastante tempo nessa terra e eu acredito, né, que você acabou também aderindo aos costumes dos povos que viviam ali. Sim, claro. E obviamente um desses costumes era justamente a poligamia. O que você achava, ou o que você acha, né? Poderia me responder? Olha, no início eu achei uma prática um tanto quanto esquisita. De onde eu venho, nós temos a prática de ter apenas uma esposa. Sim. Ou então viver com essa esposa pelo resto da vida, ou então se separar e conseguir outra esposa e etc. Sim. Quando eu cheguei numa terra onde havia a prática dos sultões, onde eles podiam ter mais de 10 esposas ao mesmo tempo, e todas ganhavam o mesmo amor e os mesmos direitos, eu achei um tanto quanto diferente. Confesso que me deu um certo ar de estranheza, mas com o tempo, com as adaptações, eu consegui me acostumar. Sim. Interessante. Bem, Cosme Fernandes, essa pergunta aqui. Como foi para você quando descobriu que seu amigo Lopo de Pina fugiu lá para Portugal? Bom, foi uma verdadeira decepção. Eu diria um tanto de arrependimento. Sim. Por todas as vezes onde eu poderia ter matado, esganado, tacado do navio. Todas as vezes onde eu poderia ter acabado com a vida dele e consequentemente me livrando dessa decepção, desse desgosto que ele me deu. Sim. Ele sorrateiramente embarcou junto do Diogo Garcia, levando todo o nosso tesouro. Mas ele não esperava que a justiça de Deus é divina e ela nunca falha. Porque tudo que você faz, um dia volta para você. Enfim. Bom, e você, Lopo de Pina? Bom, eu sei que vocês dois eram grandes amigos, né? E bem, você voltou lá para Portugal e justamente sem o seu amigo. Por que você acabou traindo ele? Por que você, depois de tanto tempo de amizade, acabou fazendo isso com ele? Bem, o cara tava muito cansado daquele lugar horrível. Aquele calor infernal, parecia um inferno. Ter que conviver com aqueles gentios. Aquilo não era vida, sabe? Eu meio que apenas aproveitei a oportunidade. Regressei a Portugal junto de Diogo Garcia, tendo uma vida até que bem confortável por lá. Me surpreende que ele tenha alguma explicação. Compreendo. Impressionante, né? Mas enfim, Leonor, o que você acabou sentindo quando acabou vendo o seu amado, o Cosme Fernandes, depois de tanto tempo? Você era esposa de Lopo de Pina, certo? Eu fiquei atônita ao saber que Cosme Fernandes ele estava vivo depois de todos aqueles anos. Como pode um homem que foi mandado a terras desconhecidas ainda estar vivo? Fiquei incrédula quando o reencontrei, assim como ele ficou. E sim, eu era esposa de Lopo de Pina, o que irritou muito Cosme Fernandes, pois além de eu estar com outra pessoa, essa pessoa era justamente o seu inimigo. Meu Deus. Que louco essa relação entre vocês, né? Eu concordo. Enfim, bom. Agora, Cosme Fernandes, né? Eu gostaria de saber, estou realmente muito curioso, como que se deu o fim de Lopo de Pina? Como que ele acabou morrendo? E bem, eu sei que no fim de tudo você acabou entregando uma carta. Uma carta, se eu não me engano, para um conde de Ourique, e nela escrito como última parte o 10º mandamento. Bom, começando pela parte mais interessante, que foi a morte do desgraçado do meu traidor, Lopo de Pina morreu da mesma forma onde ele preparou a nossa primeira galinha, quando chegamos até a ilha. Um tanto nostálgico, eu diria.
e nem um pouco agradável para ele, Sim. mas muito agradável para mim. É. Mas, voltando às cartas ao Duque, bom, todos os mandamentos foram uma forma de ensinar, de conscientizar as pessoas de como funcionava aquele lugar, de como a Terra dos Papagaios era preciosa e de como cada mandamento não era só uma simples carta, mas uma dica de uma forma de vida, onde cada pessoa poderia viver respeitando as leis e os costumes daquele lugar. Com isso, relatei toda a minha história ao conde, incluindo bestiários, aventuras, traições, romances e, principalmente, o meu final feliz. E a minha conquista como primeiro rei da Terra dos Papagaios. Que louco. Interessante essa sua jornada. Você era monge, depois acabou encontrando Leonor, seu amor, e ao cabo de tudo, você acabou se tornando, digamos assim, um rei daquelas terras ali, dono daquelas terras, embora não tivesse tanta tecnologia como no continente europeu. Interessante essa história. Não importa se você estiver em um continente afastado ou em uma ilha deserta, a vida continua tendo as suas surpresas. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desse podcast. Fiquem bem e tenham uma ótima tarde. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.